Vamos então avançar para o próximo painel, um painel que tem o apoio da Fly Aerotaxi, que agradecemos, e também da Adiscop, que é a Associação de Diretores Desportivos de Itália, na pessoa do Alfonso Morrone, e da FIDS, que o Alfonso preside, e que o Keco Huerta, que também está no painel, é vice-presidente. Vamos falar de direção desportiva, diferentes contextos e realidades, porque temos intervenientes que nos vão trazer contextos de Espanha, de Itália e contextos internacionais e, claro, o nosso Diogo Boalma, uma referência da direção desportiva, que também nos vai passar um pouquinho daquilo que tem sido a sua experiência da direção desportiva em Portugal. Começando a apresentar o painel, porque este painel tem um líder, um moderador, Tiago Marques, do Porto Canal, que peço então que se junte a nós, por favor, e agradecendo a disponibilidade. Passo então a chamar Alfonso Morrone, presidente da FIDS, que já conhecemos hoje porque fez parte da nossa abertura. Chamo agora Pier Paolo Marino, por favor, e o Pier Paolo Marino, para perceberem, um dirigente italiano de referência, muitos clubes, já foi presidente, diretor, consultor, inclusivamente esteve no Nápoles e estava no Nápoles quando Diego Armando Maradona foi para o Nápoles, e depois Roma, Atalanta, Udinese, Pescara, presidente, consultor, como eu vos disse, incluindo, ele há pouco estava-me a contar, que até o saudoso Juari faz parte do seu percurso enquanto diretor e, portanto, também um currículo vastíssimo que nos vai ajudar bastante. Chamo agora Keco Huerta, que é diretor desportivo profissional, fundador da Associação de Diretores Desportivos de Espanha e vice-presidente da FIDS. Por favor, e obrigado. E last not least, como se costuma dizer, porque está em casa, está a jogar em casa, o Diogo Boalma, diretor desportivo, conhecem bem o percurso dele. Bem-vindo, Diogo. Tiago, a bola é tua, tens aí a contagem, vamos desfrutar de mais este painel. Obrigado a todos. Ora, muito bom dia e sejam bem-vindos agora depois do coffee break para este momento de debate, e vamos tentar que seja mesmo aqui um debate. Não vai ser fácil porque estamos aqui com diferentes nacionalidades, italianos, aqui à direita, espanhol e português, mas falamos todos, espero eu, a língua do futebol, é o mais importante. O Pier Paolo Marino não fala espanhol, mas vamos tentar aqui arranjar uma forma. Eu falo pouco italiano, mas vou tentar também que a comunicação seja fluida. Estamos aqui para falar da direção desportiva. O Rémulo já fez aqui a apresentação, e indo da direita para a esquerda, o Pier Paolo Marino tem 70 anos, uma geração diferente dos outros convidados. Diretor desportivo desde 1984, com passagens pelo Nápoles, pela Roma, também pelo Pescara, Udinese, mais recentemente, Atalanta, Avellino. É professor universitário também e leciona precisamente nesta área da direção desportiva, que em Itália tem uma regulamentação diferente daquilo que existe em Portugal. E por isso também já tenho este currículo que o Rémulo há pouco também falou. Aqui à minha direita, Alfonso Morrone, de 54 anos, diretor desportivo desde 1997, mais de 17 clubes italianos e também presidente da Associação de Diretores e Colaboradores Desportivos Italianos, para além da FIDS, a Federação Internacional de Diretores Desportivos. À minha esquerda, Sérgio Keco Huerta, espanhol, 33 anos, outra geração também, presidente e fundador da Associação de Diretores Desportivos Espanhóis e vice-presidente da FIDS, e mais conhecido para a plateia aqui nacional, o Diogo Boalma, que também é de outra geração, 42 anos, diretor desportivo desde 2014, no Vitória Futebol Clube, Vitória Setúbal, Santa Clara, Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães e Casa Pia, também subejamente conhecido para quem acompanha o futebol nacional. A ideia da nossa conversa passa por percebermos também algumas das dinâmicas da direção desportiva, que, como em tudo no futebol, tem recebido e está em constante mutação. Por isso a minha primeira pergunta, e vou tentar fazer perguntas abertas para todos, para ser aqui um debate, uma conversa, é como definem hoje o papel do diretor desportivo num clube profissional e quais são os principais objetivos? Em castelhano, ¿cómo se define el papel del director deportivo hoy en día y los principales desafíos que tenemos? ¿En Italia o en Italia, en todo el mundo? Sí, ¿Cómo sabes? Como dicho antes, a la apertura de este maravilloso evento, el director deportivo es una figura muy importante que tiene su regulación en Italia. Como dije antes, tenemos un registro, lo que quiere ser un director deportivo tiene que hacer un curso de formación
donde la Federación Italiana después organiza los exámenes. Los exámenes que después se va a escribir al registro del director deportivo. Y todos los clubes profesionales tienen que tomar en el mismo registro el director deportivo. Tenemos una obligación, cosa que no existe al exterior de Italia. Entonces, con Checo, cuando hablamos para fundar la Federación Internacional de los Directores Deportivos, que tiene su sede oficial en Suiza, en Lugano, hablando, decidimos de hacer esta Federación Internacional. ¿Por qué? Porque creo que el director deportivo está en todos los clubes del mundo, pero no tiene regulación, es una cosa que no puede ir adelante. Entonces, estamos trabajando para hacer que UEFA, también las federaciones nacionales de los países que van a comprender UEFA, América Latina, y entonces otras confederaciones, puedan reconocer esta figura. ¿Por qué? Porque es una figura que es importante, tiene una importancia también profesional. Entonces, es importante que el director deportivo sea director deportivo en Italia, al mismo tiempo en Portugal, en España y otros países. Porque creo que todos, no pueden ser todos. El director deportivo es un manager que está a cabo de la gestión de sueldos económicos, pero también de personas. Entonces es importante su formación y también su competencia. Pierpaolo, come definisci oggi il ruolo del direttore sportivo? Intanto mi scuso per parlare in italiano. Sono felicissimo di essere oggi qui con voi. Avrei voluto parlare napoletano, ma mi hanno detto no, italiano. Allora, forse in napoletano mi avreste capito di più. La figura del direttore sportivo in Italia è cambiata molto da quando io sono entrato nel calcio, e sono tanti anni perché sono entrato nel 1977 come dirigente di una piccola squadra che era l'Avellino, e ho avuto la fortuna che al primo anno della mia carriera l'Avellino è andato in Serie A, come non era mai accaduto nella sua storia. Pensate, Avellino è una città con soli 55.000 abitanti. Andata in Serie A con me, con la proprietà, è rimasta per 10 anni. E così io mi sono affermato giovanissimo come direttore sportivo. Ma allora il ruolo di direttore sportivo era molto diverso da quello che è oggi in Italia, perché il calcio è cambiato. Dal vincolo, cioè il tesseramento a vita dei calciatori, si è passati al regime del contratto. Poi c'è stata la legge Bosman, che ha liberato ancora di più i calciatori, e l'arrivo dei manager, dei procuratori, che un poco a volte va a stringere il ruolo del direttore sportivo. Per cui nei miei primi anni di carriera il direttore sportivo era una figura fondamentale dopo quella del presidente nel club, perché allora bisognava essere competenti nella ricerca dei giocatori, perché non c'erano mezzi audiovisivi. Oggi esiste Y-Scout e tutti dal proprio ufficio, dalla propria officina, possono mirare i giocatori sul video. Allora il direttore sportivo, e io l'ho fatto, doveva andare a cercarli un po'
dappertutto e andarli a vedere. Allo stesso tempo doveva vivere ogni giorno la vita della squadra, perché era il riferimento del club per i giocatori e per l'allenatore. Oggi, con i procuratori, con gli agenti e col calcio che è cambiato, il direttore sportivo in Italia è diventata una figura ugualmente fondamentale, ma il ruolo di organizzatori e dirigenti dello scouting, il ruolo di dirigenti dell'area tecnica del club, dove gli allenatori hanno i loro staff con molti elementi, ma anche la società ha un proprio staff tecnico che sta all'interno del vestiario, dello spogliatoio. E quindi il direttore sportivo deve coordinare, deve far funzionare tutto questo. E questo è un ruolo importantissimo, in supporto con l'allenatore. Voi vedete quanto è importante il direttore sportivo nei club italiani, che il Milan, un grande club, uno dei più vincenti in Europa, questo anno è andato male, non si è qualificato in Europa e questo per il Milan non accade. La storia insegna che il Milan è sempre o in Champions League o in Coppa UEFA. E allora i tifosi, il club, hanno pensato che è stata la mancanza di una figura importante come il direttore sportivo. Il Milan ha scelto da pochi giorni Igletare come l'ex giocatore albanese e direttore della Lazio come direttore sportivo, ma ha fatto un casting per sceglierlo di 6 mesi, 6 months, per scegliere il direttore sportivo. Quindi pensate com'è importante la figura del direttore sportivo in Italia, anche perché è diventata importante perché ci sono stati i corsi qualificanti. Io collaboro con 3 università italiane per insegnare nei corsi universitari, perché si fanno in università in Italia i corsi per andare a Coverciano e qui abbiamo un coordinatore di un corso universitario dell'Università di Bari, la LUM. Io insegno a questi ragazzi italiani che sono tutti molto preparati, laureati, conoscono le lingue molto più di me e sono animati da grande interesse e passione. Quindi è un ruolo che sta acquisendo, quello di direttore sportivo, un'importanza sempre maggiore in Italia, anche se, come dicevo, all'inizio è cambiato un poco tutto il metodo di lavoro. Spero che si sia capito qualcosa. Sim, espero que sim. Espero que tenha sido mais ou menos entendido. Sim, acho que vamos tentando fazer aqui uma ligeira tradução em forma de pergunta, até se calhar aqui para o Diogo, e percebemos a diferença daquilo que era um diretor desportivo nos anos 70, 80 e aquilo que é hoje em dia. Vai tudo mudando, um jogador também não é formado da mesma forma, uns treinadores também não o são. O iScout e todas essas ferramentas também vieram mudar e ajudar essa mutação. Se calhar criar uma ideia ilusória de que qualquer um pode ser diretor desportivo, qualquer um pode ser treinador e etc. Isso também pode ser importante para surgirem novas pessoas para esta área e depois formarem-se. Não sei como é que foi a experiência do Diogo, mas já com a experiência que tem, a pergunta que lhe faço com esse balanço é como é que se equilibra depois a pressão enquanto diretor desportivo, a pressão que existe e é inerente a esse cargo, entre aquilo que são os resultados e a necessidade dos resultados, que são para ontem, e um projeto que se quer sempre sustentável. Porque isso toda a gente quer, um projeto sustentável, mas se o resultado não aparece já amanhã, já é logo o primeiro dos problemas, não é? Sem dúvida. Bom dia a todos. Primeiro que tudo agradecer o convite e depois dizer que
é um prazer partilhar o painel com estas pessoas e com a experiência que têm noutros países e aprender sobretudo com o futebol italiano, porque acho que para a nossa função é realmente o futebol que estava à frente, que valorizou mais o papel do diretor desportivo desde o início, e Portugal tem um longo caminho ainda a percorrer nesta matéria. Aliás, eu acho que em todo o dirigismo nós temos muito que aprender e que evoluir. Eu digo muitas vezes, e vejo aqui treinadores, jogadores na plateia, e nós vemos a exigência que é para um jogador, para um treinador, para poder chegar ao topo do futebol, os cursos que têm que fazer os treinadores, e só depois de 4 níveis é que podem treinar na Primeira Liga, tantos anos que têm que estudar para poder exercer a sua função, o jogador tem tantos anos de formação e qualquer um é dirigente. Eu digo isto muitas vezes, isso para mim está totalmente invertido, porque aí é o cargo de maior importância, não é aquele que vai definir, e acaba por não existir da parte da regulamentação exigência de formação na área para termos profissionais de excelência para poder organizar depois o edifício. E eu dou muitas vezes também o exemplo, e agora entrando no particular, no diretor desportivo, que nós temos, por exemplo, qualquer clube quando se inscreve na Liga e tem que fazer o processo de certificação, tem que indicar um OLA, um oficial de ligação de adeptos, tem que indicar um diretor de segurança, o diretor para a imprensa, tem que indicar todas estas funções e não tem que indicar um diretor desportivo. Isso não é exigido. Portanto, para aí não há exigência nenhuma. E para estas funções todas, por exemplo, para ser diretor de segurança hoje, tem que fazer um curso e tem que ter uma formação e tem que comprovar essa formação para poder ser inscrito. E dirigente não. Pode ser presidente, pode ser diretor desportivo sem ter qualquer tipo de formação. E isso, para mim, é algo que nós temos que alterar em Portugal. Já existem cursos, felizmente, cada vez mais, quer em universidades, quer a Liga, a Federação, organizam um diretor desportivo específico. E eu tenho o prazer de dar sempre algumas cadeiras para o curso da Federação, mas isso é algo voluntário, que as pessoas se oferecem para fazer, querem aprender. Eu também segui esse caminho. Eu primeiro tirei curso de Direito, trabalhei como advogado de Direito Desportivo e depois tirei uma segunda licenciatura de Administração e Gestão Desportiva, já tirei o curso da Federação de Diretor Desportivo, mas faço estas formações por minha iniciativa, não é? Nada me é exigido e eu acho que devemos exigir cada vez mais aos nossos dirigentes. E depois o papel do diretor desportivo, que nós temos que aprender em Portugal. Qual é o papel do diretor desportivo e a importância que o diretor desportivo tem? Porque nós vemos a figura, e ainda bem que retrataram aqui qual era a importância no futebol italiano e qual é desde sempre. Sei que em Espanha também assim é, cada vez mais vai tendo importância. Temos excelentes exemplos como o Monchi, que esteve no Sevilha, marcou para toda a gente a importância que lhe foi dada como diretor desportivo, e nós em Portugal muito poucos são os clubes em que, ponto 1, existe diretor desportivo, ponto 2, quando existe, exerce efetivamente a função de diretor desportivo. Porque ter no papel é uma coisa, outra é dar-lhe as funções. E as funções devem ser realmente a de definição da política desportiva do clube. E isso não é feito cá. Ou é muito raro, são muito raros os exemplos dos clubes em que os dirigentes percebem que ter um diretor desportivo é para realmente exercer esta função de gestão da política desportiva do clube. E eu falo muitas vezes sobre isto, nós temos diretores jurídicos e os presidentes não interferem na parte jurídica, dizem não entendo, não sou advogado, não sou jurista, não vou meter-me nos processos. Tem um diretor financeiro e diz não vou eu fazer as contas do clube, porque não sei, tenho um profissional para o fazer. Mas depois no core business, no que é mais importante para o clube, que é o futebol, qualquer um entende. Não é preciso ter um profissional e querem interferir na função do profissional que contratam. E, portanto, Portugal tem muito que evoluir nesse aspecto. Eu acho que o ter investidores no futebol e cada vez mais os clubes visarem o lucro também ajuda a nossa função, porque quem coloca o dinheiro percebe que precisa de estruturar o clube e ser mais profissional. E depois, ainda ao encontro da pergunta que me fizeste... Tudo isso condiciona depois também condiciona, essa gestão? Obviamente, mas eu acho que o diretor desportivo até é quem tem que zelar mais pelo clube para essa questão, porque o treinador está pressionado por resultados. O treinador vai ter que pensar no imediato, não vai querer colocar os jogadores mais jovens, que são inexperientes, que podem ter problemas e condicionar o resultado ao fim de semana, porque não tem que pensar no futuro a longo prazo do clube. Quem tem que ser o guardião do clube e desse projeto a médio prazo, independente do resultado ao fim de semana, tem que ser o diretor desportivo. Tem que ter esse planeamento de o que é que nós temos que fazer para continuar a dar passos
sustentados de crescimento, valorização de ativos, venda de jogadores, sustentabilidade financeira, para alcançar o sucesso, mas repetidamente e não apenas uma vez. Sérgio, en castellano, mejor. Bueno, o portuñol. Español. A ver. Pierre Paulo ha hablado de los agentes, Diogo de los investidores en fútbol. ¿Cómo es posible equilibrar toda esta gestión con los investidores hoy en día? Primeiro de todo, obrigado a todas as persoas aquí presentes. Vou tentar falar un poquinho portugués ou portuñol. Eu penso que é moito importante o papel do director deportivo cada temporada, non? Eu penso que cada vez estamos máis presentes en todos os clubs del mundo. Por iso un pouco o traballo do director deportivos desde España e Italia con esta creación da Federación Internacional de Directores Deportivos. Eu penso, ademais, que temos moito traballo todavía por facer. Ademais, é moito importante facer formación. A formación é vital. Eu penso que os clubs tenen que tener profesionais en cada parcela, cada faceta, cada perfil ten que ser profesional, como decía o compañeiro, el tema de un profesional financiero, ten que ser un profesional financiero, o presidente ten que tener persoas da confianza en su club, ¿no? Entón, eu penso que director deportivo, director deportivos, secretarios técnicos, scouting, directores de cantera, é moito importante tener profesionais en estos clubes, ¿no? Al final, eu penso que el traballo de nuestro perfil cada día ten máis importancia. Por ello, la formación, estamos traballando a nivel internacional, a nivel nacional en los respectivos países, ANDIF en Portugal, ADICOPS en Italia, ADE en España e tamén a nivel internacional con FIFA e UEFA a nivel de FITS. A formación, los cursos, ADICOPS ten en Bari, ANDIF aquí con Liga e Federación, España con Nebrija. Eu penso que é moito importante e, ademais, estamos en unha boa dirección. Mas os cursos muitas vezes podem não preparar um diretor desportivo para aquilo que depois é muitas vezes a realidade. Falava-se dos presidentes que se calhar não se envolve tanto na parte financeira, na parte jurídica, mas envolve-se sempre na contratação de um treinador ou um jogador. Hoje em dia, para além dos presidentes, temos também os investidores. Sim. Como é que se consegue lidar, como é que tem sido também a noção por parte dos diretores desportivos desse papel que cada vez mais é um papel muito importante e que condiciona, ou pode também condicionar o trabalho? Condiciona o trabalho, pero tristemente, no momento actual, a nivel internacional non existe esa regulación que exija a formación, ¿no? Ahora mismo, en este momento, cualquier persoa, das persoas que están aquí presentes, pode ser director deportivo de cualquier equipo de fútbol. Entonces, Yo formalmente me voy a preguntar a Diamantino como Andy, pero también a ti, Diego Comarde, que tenemos que hablar con la Federación de Portugal y de España para decir que el director sea un director en un registro, como creo de entender bien antes, Diogo. Tú eres un profesional del área técnica, del área deportiva. Entonces, tú tienes una especialización de tu trabajo, que tenemos también un club, el director financiero y también el director de la organización. Entonces, es importante tener el reconocimiento de las federaciones, el trabajo que tiene que hacer FITS, pero también ANDIF y ADE, es hablar y hacer entender a la Federación de España y de Portugal que necesitamos la creación del registro del director. Es importante porque
no se puede entender que todo puede hacer el director deportivo. No, es como si todo puede hacer el abogado. El abogado tiene que hacer universidad, entonces los exámenes. Es importante, porque tú, Diogo, si tienes que ir a trabajar, qué sé, en Inglaterra, en otros países, somos trabajadores normales como nosotros. Tienes que hacer un contrato como un trabajador normal. Si no, no es para el jugador, el entrenador, que pueden ir en toda la parte del mundo y pueden hacer un contrato federal de fútbol. Entonces, tienen seguros de todo, están asegurados de todo. Nosotros no. Es importante. Professionale. In Italia c'è un albo professionale da alcuni anni con dei direttori sportivi e solo chi sta in quell'albo della Federazione Italiana Gioco Calcio può andare nel management di un club come tesserato, direttore, gerente sportivo, ¿no? El ejemplo es muy claro, o sea, profesionales que son los jugadores, tienen su formación y su además ficha federativa. Entrenador también necesita su ficha federativa para su formación, entrenar. Universal. Es lo mismo, es internacional. Antes falaba, compañero, del ejemplo de Monchi, buen amigo mío que además excusa su asistencia no poder estar hoy aquí, que estaba convidado también para estar con nos, compañeros de Sevilla Fútbol Club, buen amigo y además él no puede estar hoy aquí presente, tenía un tema personal, familiar, de la familia y no podía venir. Saludos también de parte de él a toda la gente aquí presente. Es importante, hablando del tema de Monchi, a Monchi le pasó esa situación. Aquí en España no se exigía esa formación, esa titulación, y cuando él sale de Sevilla para fichar por la Roma, irse a Italia, tuvo que hacer una solicitud, solicitar a la Federación Española para que pudiese ejercer de director deportivo en Italia. Un procedimiento de papeles, de formación, de convalidar la titulación para poder ejercer como director deportivo en la Roma. Entonces, eso es lo que queremos, que haya ese reconocimiento a nivel internacional, que yo creo que estamos trabajando en la buena línea de hacer un buen trabajo todos juntos, y creemos que es más que necesario, porque al final yo creo que, como decíamos nosotros desde España, juntos somos más fuertes. Entonces tenemos que hacer ese trabajo para que sea una realidad y que al final todos podamos trabajar en cualquier club del mundo y con unas normas y unas reglas en las que se rija con esa formación, que yo creo que al final tiene que ir con el respaldo y apoyo de FIFA, UEFA e federaciones dos países. No dia a dia é importante em todas as funções, na vida, não é só no futebol, na vida, as relações humanas. Um diretor desportivo também tem as relações para a presidência, para os investidores, mas também com os treinadores, com os jogadores, com os outros departamentos, o fisioterapeuta, o técnico de equipamentos. Qual é a importância, de facto, neste caso, Alfonso, e como é que se constrói essa relação de confiança? Espanhol. Espanhol é mais fácil. Okay. Não entendo. Podemos fazer assim, então, em espanhol. ¿Cómo se crea esa relación de confianza con los departamentos distintos que tiene un club? Sí, el director deportivo está a cabo del departamento deportivo. Entonces tiene competencia para las relaciones con las personas, que tiene abajo como su competencia el staff del técnico, los jugadores, el médico, otros los trabajadores que están en el área del equipo. Pero tiene competencia también financiera, porque el club pone a él el budget para spendere, para usar, para el transfer market o otras cosas. Entonces, en nuestros cursos hacemos lecciones de estas materias, porque es importante. El director deportivo, que a Italia, cuando vamos a firmar los acuerdos con la Liga de Serie A, B, C,
vamos a poner que el contrato es válido también, está válido también por los directores general, secretario en Italia no es el secretario deportivo, es el que hace el fichaje o otras cosas de administración. Y entonces, el director general, secretario, el responsable de la cantera, el director de la cantera también, y el responsable de los scouting y otras cosas. Están al interior de la figura del director deportivo, que trabaja en los clubes, tiene el título de la federación, pero puede hacer otras cosas, otras funciones, no solo el director deportivo. Así tenemos la posibilidad de hacer trabajar la gente en el movimiento de fútbol italiano, solo gente formada. Entonces es importante para elevar el nivel de dirigentes. Y las materias que se va a estudiar en las universidades que piden el patrocinio de la Federación Italiana de Juego de Fútbol, la Federación pide de hacer lecciones sobre relaciones humanas, como la leadership en los staff, cómo se puede hablar, relacionarse con la gente que trabaja por ti. Entonces, tenemos muy importancia a este tema, a este tipo de relaciones humanas. Ora, uma questão mais técnica. Quando falamos de direção desportiva, um diretor desportivo, pelo menos fora do futebol, toda a gente pensa, é o responsável pelas contratações. O diretor desportivo vai a fichar a um jogador. Bueno, intenta que sea bueno. Que va a fichar, sí. Sí. No, yo digo siempre... Por veces se ficha un malo jugador también, sí, pero se intenta lo bueno, ¿no? No, creo de entender bien, el deportivo tiene que fichar los jugadores, pero es un manager que hace otras cosas, otras competencias. No se va a hacer solo comprar o vender jugadores. Es un término que se usaba antes, cuando comenzó el director Marino. Ahora el director Marino, en la última experiencia a Udinese, no creo que se va a interesar solamente de vender o comprar jugadores. Tenías otra más de competencia, es importante. Es la figura del director deportivo moderno. Sì, sì. Il problema che dà una definizione del direttore sportivo in Italia, che è una figura che cambia da club a club, perché nel Milan il direttore sportivo ha certe funzioni. Ad Empoli, che è un piccolo club, può averne altre. Però ogni club in Italia, per iscrivere al campionato di Serie A la propria squadra, per ottenere la licenza per la Serie A, deve avere nel management una figura di direttore sportivo iscritto all'albo professionale. E questo è molto importante, perché ogni club per iscriversi al campionato deve avere questa figura qualificata. Poi devo dire che nei corsi dove insegno anche io alcune specifiche materie, ad esempio nei corsi che organizza l'Università di Bari e che organizza Alfonso Morrone, ci sono professori di psicologia, professori di economia, cioè si studia come in un master universitario e durano 4, 5, 6 mesi. Finiti questi corsi, questi master, si va a Coverciano, che è il centro tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio, dove si sostiene un esame che non è proprio facile, non è semplice.
Per cui la figura è molto qualificata quando viene iscritta all'albo e somiglia un po' a un albo degli avvocati, a un albo dei notai e quant'altro, o degli ingegneri. Però la figura oggi del direttore sportivo è formata su varie materie. Possono anche servire solo poche materie in un club per un direttore sportivo, ma ci sono club dove il direttore sportivo assume tutte le materie e io mi complimento con Mongi, che è stata una figura molto simile ai direttori sportivi italiani in Spagna, poi non ha avuto un'ottima esperienza alla Roma per vari motivi, però la figura di Mongi, come diceva bene il collega, è una figura que somiglia molto al direttore sportivo italiano. E tem esta formação em Itália, Diogo, que necessita da parte da psicologia, de outras áreas que a priori podemos achar que não tem nada a ver com direção desportiva, também tem, até pela identificação e pela decisão de se seguir por um caminho ou por outro. Quando falamos nesse sentido, de um treinador, de um jogador, é preciso também perceber de outras áreas para se acertar nesse alvo. Quais são os critérios prioritários para a detecção e para a decisão de investir num determinado treinador ou num determinado jogador? É fundamental essa abrangência. Eu quando disse, lá está, que me formei em Direito primeiro, eu pensei o que era importante, que eu sempre quis ser diretor desportivo, sempre quis ser dirigente de futebol, e pensei o que é que me vai ajudar a preparar para eu ser melhor naquela função, já que em Portugal não existia cursos específicos. Eu sei, primeiro, Direito, a abrangência que tem para negociação, contratos, regulamentação, que precisas dominar para exercer a função de diretor desportivo. Depois, essa segunda licenciatura que tirei de Administração e Gestão Desportiva, para perceberes de gestão, precisas de perceber de gestão. E eu digo a toda a gente que vou tirar uma de Psicologia, porque quero, acho que é que ainda me falta. E tenho sempre, e tenho aí ex-jogadores meus, acho que uma das coisas que sempre me destacou foi a relação que consigo criar com todos os profissionais que comigo trabalham, sejam jogadores, treinadores, seja as outras funções que estão à volta ao redor de uma equipa de futebol, porque o que falavam aí do exemplo italiano é fundamental, nós percebermos de uma vez por todas em Portugal que sob o chapéu do diretor desportivo está tudo o que está ao redor da equipa de futebol. E isso inclui, lá está, o departamento de rouparia, que nós agora chamamos técnicos de equipamentos, estão a unidade de saúde e performance, que está à volta, com os médicos, com os psicólogos, com os fisioterapeutas, estão as pessoas até da comunicação, que estão a gerir ali a comunicação do clube. Tudo isso está debaixo da alçada do diretor desportivo, tem que estar. E os clubes em Portugal têm que se organizar de uma vez desta maneira, têm que contratar um profissional para gerir o futebol e tem que lhe ser dito, tens este budget, tens estes objetivos desportivos e financeiros, isto é o que tu tens que atingir e vais ser avaliado pelo teu trabalho e tu organizas a tua equipa e fazes o projeto andar e contratas o treinador que entendes. Eu estou a ver treinadores em Portugal são os que mais pagam. Nós em Portugal este ano, na primeira divisão, só 4 clubes não trocaram de treinador e muitos clubes tiveram 2 e 3 treinadores. Porquê? Porque não existe a figura do diretor desportivo. Então, a culpa para o presidente não pagar, não ser o responsabilizado pelos adeptos, a culpa é do treinador. É o mais fácil, porque não tem um responsável para o futebol. Tem que ter, e no final, é para o bem e para o mal. O responsável do futebol, o diretor desportivo, é o responsável pelo insucesso também. Eu não me importo ter esta responsabilidade, chegar ao final e assumir a minha responsabilidade. Falhámos, não atingimos o objetivo, seja desportivo, seja financeiro que foi estabelecido. Não cumprimos o orçamento. A responsabilidade tem um rosto, tem uma pessoa. Aqui não existe o rosto, há confusão. Há muita gente e a culpa não é de ninguém. Então é de quem? É dos treinadores, sempre. É o mais fácil. Però hai ragione, sono d'accordo con te. Però anche in Portogallo c'è una figura, una persona che anzi approfitto di questa occasione, un amico, voglio salutarlo, che è Rui Costa, che quando ha fatto il direttore sportivo l'ha fatto con la preparazione, con la cultura e con i risultati
di un direttore sportivo come in Italia, forse anche perché ha studiato anche a Coverciano ed è stato anche in un club come la Fiorentina tanti anni, con il Milan, e quindi ha conosciuto la figura dei direttori sportivi italiani e probabilmente l'ha studiata. Però Rui Costa al Benfica ha fatto grandi cose come direttore sportivo e oggi gli faccio gli auguri come presidente e lo saluto, gli mando un abbraccio. O percurso também de Rui Costa, desde jogador até a formação como dirigente, e hoje em dia, para além de diretor desportivo, é agora presidente do clube. Diogo, ainda voltando àquilo que estava a dizer sobre as questões, depois os critérios prioritários, e coloco aqui mais uma questão. Também já o Pierre Paulo falou do iScout. Temos hoje em dia cada vez mais tecnologia associada ao futebol, o Big Data, a AI também. Como é que tudo isso também pode ajudar, e de preferência não complicar, porque às vezes também pode complicar, todos esses processos? Ajuda, toda a informação ajuda, mas volto a dizer, aqui ainda temos um longo processo para fazer. Quando nós falamos de outros países em que o processo de seleção do treinador é feito com várias entrevistas, com um processo de recrutamento largo, em Portugal isto não funciona assim. E não funciona assim mais uma vez, porque não existe, ou é raro existir, a verdadeira figura do diretor desportivo. Então, o que é que acontece? É o treinador que ganhou no passado, ganhou o domingo passado, é o treinador que eu quero. É o treinador que o agente que tem mais influência sobre a direção indica que é contratado. E eu digo sempre, o que eu gosto de fazer, eu nunca procuro o treinador quando o meu sai. Quando o meu sai, eu já sei quem é o treinador que eu vou buscar, porque normalmente quando eu estou bem, com um treinador, que no projeto está a correr bem, é quando eu gosto de conhecer outros treinadores, porque temos tempo para os conhecer sem a pressão sabemos que o nosso treinador saiu, os adeptos querem um treinador indicado nos dias seguintes, vamos ter um jogo a seguir, precisamos de decidir, e aí não vamos conhecer as pessoas e fazer o processo de seleção corretamente. Por isso nós temos que conhecer as pessoas previamente, saber quem são os profissionais do mercado, o que é que existe de mercado em termos de treinadores, e todas as outras funções que eu dizia que estão debaixo do chapéu do diretor. Lá está, eu tenho que saber quem são os melhores fisioterapeutas, tenho que saber quem são os melhores técnicos de equipamentos, tenho que saber todas essas pessoas, os melhores psicólogos do desporto, tenho que saber todas essas pessoas para trazer quando há necessidade. Mas com o treinador eu gosto muito disso, de almoçar, passar tempo com os treinadores, perceber as ideias deles, eles apresentarem a sua visão, o seu modelo de jogo, para que nós, quando tivermos essa necessidade de ir ao mercado buscar um treinador, já conhecemos o que existe no mercado e sabemos o que é que serve melhor para o nosso projeto. Mas tudo isso ajuda, essas ferramentas que falaste cada vez mais nos ajudam, tal como para os jogadores, nós somos ajudados pelos dados. Eu continuo a achar que nada substitui o olho, mas é um complemento. No jogador, no treinador também nada substitui o contacto humano, o feeling, o perceber a ideia do homem, quem é o homem primeiro que tudo, depois quem é o treinador e qual é a sua ideia e o seu projeto. No jogador a mesma coisa, eu acho que o visionar o jogador é diferente de olhar para os dados e ver quem corre mais ou quem faz algoritmos. Agora, ajuda. É mais uma ferramenta, é mais uma informação, é mais um critério, não pode ser o decisivo, na minha. De acordo. É verdade. Eu penso, igual que o compañeiro, eu penso además, é unha das discursaos que temos Monchi e eu, porque Monchi era mucho o tema Big Data, moita tecnología, ¿no? Una cosa muy importante que yo creo que es que las tecnologías, las nuevas tecnologías, ferramentas, tenemos Wisecout e outras, es una ferramenta, la palabra lo dice, ¿no? Nunca una ferramenta ten que sustituir al profesional. Al final, eu penso que o mellor é ir al estadio e ver al xogador en diferentes circunstancias. Sí. En diferentes circunstancias, no es lo mismo a principio da temporada que a final da temporada. Fuera, en casa, si chove, si non chove, es diferente, ¿no? Eu penso que é moito importante ver al xogador a lo largo da temporada, tener tus colaboradores, ojeadores, scouting, ¿no?
al final es una ferramenta e esa ferramenta nunca ten que sustituir, porque eu penso, además, sobre todo se hai entrenadores por aquí, yo siempre he dicho en todos los clubes que he estado, para mí el mejor director deportivo es el que fae el mellor tándem con entrenador. Por qué? Porque al final el entrenador sabe as carencias e necesidades que ten en su equipo. Entonces tens que falar, sentate con el entrenador y decir, vamos a ver, necesitamos delanteros, mediocampos, defensas, porteros, tenemos esto, puedes opinar, tengo este delantero, a mí me gusta este, al míster o entrenador dice, a mí este no me gusta, o me llevo mal, o no lo quiero, lo tuve en otro equipo, ¿no? Tienes que falar eso con el entrenador y al final ese es el éxito de un equipo, porque el presidente y los profesionales que están por encima, ¿no?, en la directiva, tienen ya bastantes preocupaciones con la gestión y el dirigismo del equipo diario, ¿no? Entonces, cada uno que se centre en su parcela, ¿no? Y si depositan la confianza en ti como un profesional para llevar a cabo la dirección deportiva de ese equipo, pues tendrás que rodearte de profesionales y al final deposita la confianza en ti, porque tú eres el nexo, eres el nexo de unión entre el staff técnico y la junta directiva, los dirigentes, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que, igual que hablábamos antes, de que al final cuando los resultados pueden provocar a salida del entrenador, que están el fin de semana, a ver si ganamos y si perdemos puede que me corten la cabeza, pues es el primero que me vaya, ¿no? Pues al final el director deportivo lo valoran a final de la temporada, ¿no? Muchas veces. Oye, ¿cumpliste tu objetivo? Perfecto. ¿Hemos superado? Perfecto. Continúas, no continúas. Entonces eso yo creo que al final va todo de la mano y lo que tenemos que hacer mucho hincapié es que las herramientas, sobre todo volviendo al tema de las herramientas, sobre todo ahora que cada día estamos más con esto de la inteligencia artificial y que todo el mundo ya parece que se basa en la inteligencia artificial hasta para preguntar, oye, me duele la espalda, ¿qué puede ser? ¿No? Pues, vamos a creer lo que dice el móvil con la inteligencia artificial antes que un profesional, ¿no? Pues dejémoslo en las manos de los profesionales y trabajemos con profesionales, no estemos con las nuevas tecnologías. Está muy bien, son herramientas, son datos, pero esos datos a veces se equivocan, que ahí está lo que ha pasado en Sevilla en los últimos años. Y hablando sobre todo de clubs, hay clubs, por ejemplo, los dos más grandes de España, que son el Fútbol Club Barcelona, que mañana tenemos aquí al compañero Deco, y sí tiene la figura del director deportivo, pero luego vemos otro club, como es el Real Madrid, que el Real Madrid no existe públicamente la figura del director deportivo, aunque sí que hay personas por detrás que hacen ese seguimiento de jugadores, que tienen su jefe de scouting y un poco la parcela deportiva, ¿no? Entonces, dejémoslo en manos de los profesionales, que ese es el problema que hay, que muchos dirigentes al final entran porque son compromisos que son profesionales del mundo de la empresa, el mundo de la inversión, investidores, y que pues se tienen que rodear de profesionales, porque igual no tienen conocimientos del fútbol. Pero en sus empresas tiene profesionales para sí, encargarse suele de pasar, eso. Sí, suele pasar. Lo que pasa es que ahora cada vez estamos viendo más SAD, hay más sociedades anónimas deportivas, entonces tenemos que pensar que tenemos que trabajar con profesionales. Entonces, al final, en sus empresas, como bien dices, tienen profesionales. En el mundo deportivo, para llegar al éxito, tienes que rodearte de profesionales del deporte. Hablamos antes, como decíamos, de la parcela jurídica, la parcela de los médicos, ¿no?, que al final tienes que tener, marketing, todo eso que está al día y cada vez está más de moda, ¿no? Sobre todo con estas, hablando de las nuevas tecnologías, pues esto que antes no lo había, estas pantallas, estas cosas, pues eso es importante, ¿no? Entonces, depositemos la confianza y además es una oda así que lanzo también desde aquí, porque creo que tenemos que tener profesionales. El fútbol portugués, y sobre todo por el acuerdo que une a ADE con Andif, ese acuerdo ibérico que tenemos, que yo creo que España y Portugal, sobre todo, hago mucho hincapié, porque yo creo que es muy importante, y sobre todo el fruto de futbolistas que ha dado Portugal a España y también españoles que han venido a Portugal, es muy importante que trabajemos de la mano y que nos unamos, porque yo creo que es el futuro del fútbol. Y creo que tiene muchísimo talento el fútbol portugués. Yo soy un fiel seguidor del fútbol portugués, siempre que me puedo escapar me vengo a ver fútbol a Portugal, sea Primera de División, Segunda División, Liga 3, Campeonato Nacional, y además es que es un sitio al que me gustaría venir a trabajar, porque creo que se puede hacer mucho trabajo aquí, aportar el trabajo, conocimientos que tenemos de España, aportar al fútbol portugués, porque el fútbol portugués tiene que estar en cotas mucho más altas y se lo merece porque estos últimos años
el fútbol portugués ha dado mucho éxito y sobre todo ha dado muy buenos jugadores a España, y creo que España le debemos eso a Portugal también. E treinadores e quem sabe dirigentes também. Per Paolo. Volevo intervenire sul problema degli algoritmi, perché gli algoritmi di cui si parla molto oggi per lo scouting dei calciatori nascono da una storia vera raccontata in un film con Brad Pitt del 2010 dove De baseball. un manager di una squadra di baseball comincia a scegliere i giocatori con le statistiche e quindi con gli algoritmi e non più in base a quello che io chiamo occhiometro, non so come si può dire Olhómetro, in portoghese olhómetro. degli scout. Allora, è chiaro che un discorso che può essere importante, valido nel baseball, può essere difficile da portare nel calcio, che è un altro tipo di gioco di squadra, uno dei giochi con più numero di giocatori, 11, che giocano contemporaneamente. Però il direttore sportivo moderno, secondo me, deve aprirsi anche a queste nuove metodologie, non per sostituire l'occhiometro, ma per integrarlo. Perché se io ho degli scout come manager che mi hanno selezionato un giocatore e poi me ne hanno selezionato un altro in alternativa e un altro ancora, io posso, se sono capace di andare a esaminare gli algoritmi, che poi altro non sono che statistiche di quante palle recupera un giocatore, che se diciamo algoritmi poi sembra che parliamo chissà di che cosa, ma in realtà gli algoritmi sono la quantità di determinati tipi di azioni che il giocatore svolge durante una partita. Recupero palla, rifinitura per andare al gol, uso della derecha, uso della sinistra, dell'esterna, dell'eschierna. E questo sono. Più sofisticate ancora le palle che recupera di testa, quelle che recupera in zona d'attacco, quelle che recupera in zona di difesa. Però se io devo scegliere fra 3 giocatori e sono indeciso, non so quale scegliere per il mio calciomercato, l'algoritmo, le statistiche possono servirmi, perché mi danno un aiuto, un supporto. E così io penso che in questo campo il direttore sportivo moderno non deve scartare l'occhiometro, ma deve integrare l'occhiometro con gli algoritmi, perché altrimenti l'uso della tecnologia viene limitato e questo nel crescere della civiltà non va bene, in qualsiasi settore, che sia sportivo come il calcio o che sia di altro tipo scientifico come nella medicina, per esempio. Le nuove tecnologie fanno andare avanti e non indietro. Creo que la tecnología sirve para apoyar los ojos, para anche elegir un jugador. Es importante tener la tecnología, pero creo que el ojo del hombre sea el que al final tiene que elegir un jugador, porque creo que vale también el aspecto humano de un jugador, entonces que el algoritmo no puede tener. Entonces. Estamos perto do final, até porque aqui convém sublinhar 2 coisas. O Diogo falou aqui dos almoços e para quem é de futebol, os almoços são religiosos, são muito importantes e por isso já estamos na hora do almoço, mas já vamos terminar. E vamos terminar, vou tentar terminar de uma forma também aqui no sentido
de aproximar quem está aqui no palco de quem nos está a ver. E vou perguntar para respostas mais ou menos curtas, e podem escolher aquilo que querem responder. Se por um lado uma contratação que vos marcou de forma especial, positivamente, um erro que cometeram que mudou também a forma como passaram a agir, um treinador ou um jogador que também tenham sido a vossa responsabilidade e que tenha marcado. Não sei se não há compreenda. Já explico, mas podemos começar aqui com o Diogo, se calhar, porque já percebeu de certa forma aqui a pergunta, e depois eu tento o italiano e o espanhol, mas já tenho aqui pessoas no público que não me perdoam se eu falhar no italiano, já estão à espera, eu estava a tentar evitar, mas Diogo, para já, uma dessas experiências, um jogador até que se calhar quando se contrata alguém, contrata-se na expectativa que vai funcionar, que vai resultar, mas que até superou as expectativas, ou alguém que parecia garantido, sendo que nunca há nada garantido e que tenha sido um erro e que mudou também a perspectiva do Diogo. Nós temos de tudo e ninguém acerta em todas, tentamos acertar mais do que erramos, mas todos acertamos e todos erramos. Normalmente só gostamos de falar do certo, não é? dos de êxito. Felizmente tive vários, mas até pegando naquele gancho da conversa que estávamos a ter dos dados e de fugir a isso e da importância do olho ainda, marca-me, por exemplo, uma do Caio Pantaleão, um jogador que hoje está no Krasnodar da Rússia, meu jogador no Santa Clara, foi campeão russo este ano no Krasnodar, que foi um jogador que nós tínhamos feito um protocolo com um clube pequeno do Brasil, Ferroviária, Araraquara, interior de São Paulo, e eu fui lá fazer o protocolo. E quando estou lá, assisto o treino. E assisto o treino e vejo um jogador que me encheu as medidas, o Caio. Pergunto ao diretor de lá, quem é este jogador? Ele diz, não joga connosco. A Ferroviária, na altura, não tinha divisão do brasileiro. Não tinha nem Série A, B, C ou D. Não jogava campeonato brasileiro. Só jogava campeonato estadual. E ele não jogava nessa equipa. E eu ali disse, este é o primeiro que vamos levar do protocolo. E trouxemos para a segunda Liga, tem ali jogadores que estavam nesse plantel, veio connosco para a segunda Liga, não jogou praticamente na segunda Liga, garantimos a subida à primeira, e depois eu disse para o ano seguinte, disse para o treinador, há um jogador que vai ficar, é aquele, porque eu acredito que ele vai dar jogador. Não jogou durante 6 meses ainda, depois teve a felicidade da lesão de um companheiro de equipa, porque muitas vezes é preciso essa felicidade também, o azar de uns é a sorte de outros, e começou a jogar em janeiro, faz 8, 9 jogos no Santa Clara e transformou-se na venda mais alta da história do Santa Clara até ao momento, com mais de 3 milhões de euros para o Krasnodar, e hoje, como digo, figura na Rússia. Eu comentava com os companheiros dele, ele ganhava 2.500 euros no Santa Clara, fiz-lhe o contrato de 600 mil euros ano na Rússia. O salto que deu imediatamente, mas de um jogador, lá está, por esta questão de substituir. Mas não fujo aos erros e ao que aprendi. Tive, por exemplo, um jogador iraniano, um ponta de lança, Shahriar Moghanoglu, um jogador bom, iraniano, que seguia um pouco as pisadas do Taremi, que aqui teve muito sucesso, e que quis trazer, e aprendi muito da diferença cultural, porque era um jogador que só falava farsi, a língua dos persas, muita dificuldade de se integrar no grupo, muito isolado do grupo, e não resultou aqui. Aprendi muito com ele, e quando trouxe, por exemplo, o Morita, que está no Sporting, eu preocupei-me, ele trouxe um amigo japonês que falava português com ele, e eu contratei esse amigo dele como meu professor de japonês. Então eu tinha aulas de japonês todos os dias, pagava eu do meu bolso 1 hora por dia a esse amigo dele para eu aprender japonês. Então eu aprendi a contar até 10, no dia seguinte eu ia ter com Morita, Ichi-ni-san yon-go gok-nana chikyuju. Amanhã tu tens que falar em português, dizes tu em português. No dia seguinte, eram os dias da semana, etc. E o Morita, temos uma relação fantástica, e ajudei a integrá-lo porque ele não falava nem inglês, nem português, portanto só falava japonês, e conseguiu ter sucesso porque aprendi com o erro de não termos alguém para adaptar o iraniano que tinha vindo. Portanto, nem tudo é sucesso. Posso fare velocemente un esempio della mia carriera, Sì. uno degli ultimi, perché riguarda il Portogallo. Uno degli ultimi miei acquisti all'Udinese, 4 anni fa, è stato Norberto Beto. Beto, o avançado Quando Portimonense para o Udinese. poi venduto Agora do Everton. poi venduto all'Everton per 30
milioni di euro. Norberto Beto, quando facevamo i meeting con lo scouting, 5 scout dicevano ottimo, 5 scout dicevano non buono per il campionato di Serie A. Lì siamo andati a vedere un algoritmo, una statistica, che era quella di quanti chilometri Beto faceva a velocità superiore ai 30 km all'ora, e ne faceva come nessuno nel campionato italiano. Noi quell'anno avevamo un allenatore che voleva giocare con una punta che andasse nella profondità, nello spazio, e abbiamo scelto per questa caratteristica Beto, che è stato un crack, perché ha fatto 23-24 gol in 2 anni in Serie A, che non è semplice, e ha creato una plusvalenza importante fino a 30 milioni. Anzi, saluto anche lui e mi dispiace che non giochi nella nazionale portoghese, perché forse di stare nella rosa lo meriterebbe. Afonso e Sérgio também. Sí, máis que falar de jogadores, eu quero sobre todo reconocer el traballo de todo o equipo de entrenadores onde he estado, de jugadores, lógicamente, pero más que descubrir el talento, yo sobre todo los éxitos, ¿no? Yo creo que te quedas, que es lo que te marca a trayectoria, ¿no? Hemos estado en equipos históricos, me recuerdo cuando estuvimos en Salamanca, estuvimos en Talavera, ascensos con presupuestos económicos de dinero el más mínimo de la categoría de todos los equipos que habíamos estado, y consiguiendo con menos dinero contar con la gente de la casa. Al final yo creo que hay que poner en valor el fútbol y la gente que tienes en tu casa, la cantera, porque ahí es donde hay verdaderos profesionales, entrenadores, y esos éxitos son los que a mí me han marcado, a pesar de que podías decir, he estado en equipos más grandes, ¿no? Pero sobre todo los equipos pequeños, ¿no? Yo creo que eso al final tiene mucho mérito, los éxitos de conseguir ascensos con poco dinero y trabajar día a día y conseguir objetivos del club, que es el ascenso. Y luego entrenadores que me han marcado y que siempre te has visto y fijado, ¿no? Pues han sido entrenadores que yo he tenido cuando yo jugaba en Sporting de Gijón. Ha sido el Pitu Abelardo, que es muy conocido porque fue jugador del Fútbol Club Barcelona, pero entrenadores que, sobre todo, aparte de los que te han marcado, pues son entrenadores que conoces. Por ejemplo, aquí en Portugal, para mí es un símbolo y siempre lo he seguido donde he estado, siempre ha demostrado su profesionalidad, que es Mourinho, y luego a nivel de España, pues Luis Enrique. Ahora, muito conocido. Alfonso, para terminar. Yo creo que sea más capaz de hacer el presidente de FIS de Árdigos que el director, porque mi experiencia, mi carrera como director se cumplió principalmente en tercera división, pero tengo 2 ejemplos. Uno es que era un joven director y estuve a mirar un partido donde jugaba un joven jugador en tercera división que se llama Paladino. Actualmente, hasta ayer, era el director, era el entrenador de Fiorentina, y llamó un agente. Pasaron 2 meses, estaba en Juventus. Otro jugador era el director de un equipo de tercera división. En el mercado de enero alguien no quería ese jugador, lo tomé yo, un defensor, se llama Mangraviti, no es muy famoso. El año siguiente hizo el esordio en Serie A como marcador de Lukaku. El jugador jugaba en el Brescia y marcó Lukaku al suo esordio. Una cosa, porque antes, en la ponencia de antes, fue una pregunta donde al orador fue preguntado si en el futuro encontramos, se puede mirar un representante del fútbol portugués encima UEFA FIFA. Yo como italiano, porque yo en una ponencia en Londres el año pasado, donde estaba también el mister Fabio Capello, lo dico da italiano,
soy muy orgulloso de ser italiano, más al exterior que no en Italia, porque nosotros, ahora el campeonato más importante es la Premier League. En el pasado era la Serie A, pero tenemos un italiano encima a la FIFA, que es Gianni Infantino. Tenemos nuestro presidente de Federación Italiana, que es el primero vicepresidente de UEFA. Entonces, como manager, como dirigentes, creo que Italia sea la mejor, o sea, la nación que forma a lo mejor los dirigentes. Yo espero que en el futuro también un dirigente portugués pueda representar en UEFA o en FIFA, porque Portugal es uno de los países más importantes en el fútbol europeo y mundial. Muito bem. Vamos terminar. Fica já a nota para a organização numa próxima vez, se calhar uma banda, não é? Como costumamos ouvir, começam a tocar, que é para nós acelerarmos, mas também não estamos assim muito longe daquilo que era suposto. Agradecer o convite à Andif, na pessoa do seu presidente, e muitos parabéns pelos 30 anos, e agradecer, grazie mille, muitas gracias, e para aproveitar as aulas do professor do Morita, arigato, também ao Diego Alma, e muito obrigado a todos que estão desse lado, e bom almoço agora, que é a parte mais importante. Ora, eu peço que se mantenham em palco, o Presidente vai entregar as lembranças. Então, obrigado a todos pelo excelente painel.